Então, Jorge, ele representa mais ou menos o que acontece com o câncer de bexiga hoje, que é uma doença ainda muito grave, cujo tratamento é muito complexo e que as pessoas às vezes não conseguem acompanhar aquilo na sua intensidade. Ele teve um tumor de bexiga relativamente sério, mas que foi tratado em 2010 e isso ficou muito bem durante muitos anos, até que em 2017 ele teve uma recidiva desse tumor. Na recidiva, que também foi tratada por via endoscópica, sem corte, foi verificado que o tumor estava envolvendo a saída do ureter que vinha do rim direito dele, estava bloqueando esse rim. Aí ficou evidente que isso aí não poderia mais ser tratado de maneira conservadora, teria que fazer uma operação grande. Foi quando eu vi, foi em abril de 2017, sentei com ele, conversei, expliquei, olha, eu só tenho uma doença que está progredindo e que deverá ser tratada com seriedade, porque ela é uma doença de agressividade grande. Ele era um homem inteligente, sentou, olhou, conversou, voltou e disse, eu vou fazer o que for preciso. Aí nós tivemos uma reunião com um médico oncologista, que foi o Dr. Daniel Eschenhorn, que sugeriu que nós fizéssemos quimioterapia pré-operatória 3 a 4 ciclos antes de operá-lo, porque melhoraria mais ou menos 5 a 7% a sobrevida final ao longo de anos depois. E aí eu conversei com ele, expliquei, o senhor vai sofrer um pouco na quimioterapia, mas eu quero todo. Então ele fez quimioterapia pré-operatória e operou em julho. Em julho ele fez uma operação grande, que também tinha sido discutida com ele. O senhor tem que tirar a bexiga, junto com a bexiga vai tirar a próstata, porque é colado, você não consegue separar. E vai ter duas alternativas, porque a urina tem que sair para algum lugar. Ou o senhor faz uma bolsa para fora, tipo uma olostomia e tem que usar uma sacola, ou o senhor faz um reservatório interno com o intestino, o que duplica o vulto da operação. Mas o doutor Jorge não queria nada para fora, ele disse, olha, eu prefiro, eu enfrento qualquer cirurgia, eu não gostaria de um estoma. Na época, eu sou casado há pouco tempo, eu não quero nada para fora, eu quero uma vida o mais possível que seja do normal, não interessa como eu vou sofrer com isso. Ele fez uma operação grande, demorou umas 7, 8 horas para fazer aquilo, tirou a bexiga, não tinha câncer fora da bexiga, tirou os linfonodos, não tinha câncer nos linfonodos, reconstruiu a bexiga com o intestino delgado, que é o final, emendou os ureteres que vêm do rim naquela bolsa e emendou a bolsa na uretra. E isso reconstrói, mas quando você faz uma operação dessas, é importante que no pós-operatório imediato, assim que a pessoa se recupera da operação, ele reaprenda a urinar. Ele não tem mais a bexiga, ele tem um reservatório interno. Então ele tem que fazer o contrário, ele tem que aprender a relaxar o esfíncter que prende a urina e contrair a barriga ao mesmo tempo. Isso é uma coisa inteiramente ao contrário do que as pessoas fazem normalmente, quando você relaxa o esfíncter e a bexiga contrai sozinha. Infelizmente, ele não pôde fazer fisioterapia logo após a operação, por outras razões, e quando eu vi depois, 6 a 7 meses depois, quando ele voltou, a bexiga tinha distendido muito, porque aquilo não é uma bexiga, aquilo é um reservatório que não estava sendo esvaziado corretamente. Aí, doutor Jorge, nós temos duas alternativas. Agora, o senhor pode reoperar para diminuir o tamanho dessa bexiga, será outra vez uma operação grande. Ou o senhor pode esvaziar a bexiga de maneira artificial, passando um catéter especial que é feito para isso. Muitas vezes as pessoas têm que fazer isso, que já vem pronto, fazer isso 4 a 5 vezes por dia. Pode ser que com o passar do tempo, a bexiga reduza normalmente e volte a funcionar sozinha. Estou falando em alguns anos. Ou pode ser que isso não aconteça, mas o senhor decida na frente diminuir a bexiga. Ou pode ser que o senhor se acostume a isso e a vida siga, porque só quem vai saber que o senhor está passando o catéter é o senhor mesmo. O senhor vai viver normal, por fora não tem nada, o senhor vai entrar no banheiro e vai passar isso, tem muita gente que faz isso. Ele conversou, pensou, disse, olha, eu estou vivendo uma fase complexa da minha vida, eu não gostaria de ser reoperado por nada agora, eu vou adotar esse sistema.
E ele se deu excepcionalmente bem com isso, ele aprendeu a fazer isso sozinho, ele mesmo passava a sonda, a função renal dele melhorou, porque tinha piorado um pouco na época que ele não estava esvaziando a bexiga, o rim voltou a ter a função renal normal, e eu acho que aí ele teve uma evolução muito favorável durante 3 anos. Após 3 anos de operado, ele teve Covid. Eu não posso dizer, ninguém pode dizer qual foi a importância do Covid no que aconteceu depois. É uma suspeita pessoal minha que isso mexeu com a imunidade dele. Porque 4 ou 5 meses depois do Covid, se eu não me engano foi em julho, em dezembro, ele teve uma dor aguda no abdômen, foi internado de urgência, mas antes disso, em setembro, ele já vinha tendo infecções que ele não estava tendo antes. Nessa reinternação que ele fez, foi constatado que ele tinha uma doença que era chamada diverticulose do colo esquerdo, que tinha agravado muito e estava impedindo a passagem das fezes pelo intestino. Isso teve que fazer uma operação de emergência, porque ninguém pode viver assim. Essa reoperação foi feita em janeiro de 21. Ele teve aí reinternado em dezembro de 20 e o Covid acho que foi em julho de 20, por aí. Foi abril. Abril, Abril de 20, né? Na reoperação, nós tiramos o segmento de intestino que estava entupido e fizemos uma emenda. Mas no exame desse segmento entupido, existia lá pequenos focos de tumor de bexiga, o que é uma coisa incomum. O tumor de bexiga dá metástases para a alça intestinal. Coincidentemente, nessa época eu tive um outro paciente que aconteceu a mesma coisa. Eu não posso dizer, eu acho que ninguém pode dizer qual foi o papel do Covid nisso, mas é estranho que ele teve uma evolução muito boa, de repente a doença explodiu, por assim dizer, de uma maneira atípica, violenta, e aí nós não conseguimos mais controlar isso. Mesmo ele pensando em refazer quimioterapia, para ver se voltaria a regredir, ele não respondia a isso, ele começou a desenvolver ascíticas de água na barriga, a doença passou para o fígado, passou para o peritônio, aí mais ou menos, disse, olha, cirurgicamente não tem o que fazer, o oncologista estava meio também sem alternativa, o doutor Jorge resolveu mudar para um outro centro, mas ele infelizmente faleceu pouco depois de ir para São Paulo da doença progressiva. Ele teve uma evolução excepcionalmente boa de uma doença muito grave em 17 até o fim de 2020. Ele viveu a sua vida, ele restabeleceu o seu mecanismo social, ele era um homem inteligentíssimo, que percebia as coisas com certa rapidez, e eu tive muito contato, muita relação muito boa com ele, eu me dava muito bem com ele, conversava, ele era um homem que conhecia as coisas. Fiquei muito triste com a morte dele, e se tiver alguma coisa que dizer sobre isso, é chamar as pessoas que o câncer de bexiga continua sendo uma doença muito séria e tem que ser tratada com a seriedade que a doença exige.